A graça e a paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar consagrando ao Senhor esta noite. Que bom que estamos aqui, neste tempo chuvoso, para a glória de Deus. Deus manda chuva para todos, né? E nós estamos aqui neste tempo e nós vamos então orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Te bendizemos, ó Deus, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã para nós. Estamos aqui sustentados pelo Senhor, ó Deus, neste dia, nesta quinta-feira, e somos gratos a Ti, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui como igreja mais uma vez. Obrigado por este privilégio. E receba, Senhor, este culto. Volta, Senhor, os Teus olhos, os Teus ouvidos para este lugar. O Senhor que é soberano, o Senhor que está em todos os lugares, ó Deus. O Senhor está acima de tudo e de todos. E por isso nós clamamos, ó Deus, volta-te para nós nesta noite. E ouça, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas petições. Este tempo, ó Deus, que passaremos aqui juntos. Como é bom, ó Deus, saber que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Porque é assim que diz a Tua palavra. Sabemos que não é em vão, ó Deus, que nós falamos, não falamos, Senhor, aos ventos, mas falamos contigo, porque o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que nos ama verdadeiramente, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Talvez haja no nosso meio hoje pessoas com o coração entristecido, sem esperança, mas nós já Te louvamos porque o Senhor ouve as nossas petições. O Senhor conhece, Pai, as nossas realidades. O Senhor conhece os nossos lares, as nossas lágrimas, também, Pai, as nossas alegrias e os nossos prazeres. Nós Te rendemos graças, ó Deus, e pedimos a Tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8. Estou abrindo a Bíblia aqui, mas eu esqueci meu óculos, então a irmã vai compartilhar. Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 17. O tema da mensagem desta noite, o tema geral, é fé. O pastor Paulo vai ministrar para nós e o texto que nós leremos agora também fala sobre fé. Eu lerei os versos pares e os irmãos os versículos ímpares. Diz assim a palavra de Deus: mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Amém.
Graças a Deus pela sua palavra. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A receita bíblica para a salvação. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor, confessar com a sua própria boca de que Ele é o Senhor, crendo no seu coração, porque a salvação não é por palavra mágica, não é por uma senha. Jesus é o Senhor, pronto, então você está salvo. Não, porque o texto diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Seremos salvos se confessarmos aquilo que está no coração. E o que é que deve estar no nosso coração? A justificação pela fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da mensagem de Cristo. Quando ouvimos a mensagem de Cristo, cremos e decidimos submeter-nos a esta verdade, somos salvos. O meu coração crê. Então aquilo que está cheio no meu coração sai pela boca, né? E a importância disso, Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque se sai, é porque está vindo do coração. As impurezas. Da mesma forma, a confissão, a salvação. Eu confesso que Cristo é de fato o meu Senhor, porque no meu coração já está assim. Isso já é uma verdade no meu coração. Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam esta mensagem, de que Cristo é o Senhor. A fé vem pelo ouvir. Confessem a Cristo. Levem esta verdade para as pessoas, para que elas também possam ouvir do Evangelho, crer, porque vocês foram enviados para pregar, e pregando elas podem ver, podem ouvir, crer e invocar o nome do Senhor. Amém? Exaltado seja o nosso Deus. Vamos cantar para Ele cânticos de louvor ao nosso Senhor. Graça e paz, irmãos, vamos ficar de pé. Momento de exaltarmos nosso Deus, nosso Salvador. Nessa quinta-feira, Deus, nós queremos nos lembrar que o Senhor é o Deus do impossível. Ó Deus, queremos lembrar, Senhor, que o Senhor nos sustenta, Deus, a cada dia. Queremos lembrar, Senhor, que nossas lutas, elas não são pares para Ti, Senhor, que o Senhor está muito acima de todas elas. Que o Senhor vai à nossa frente, Deus, lutando por nós. Queremos lembrar isso, Pai, no meio dessa semana. Muitas vezes ficamos abatidos pelas circunstâncias que nós nos encontramos. E aí nós não podemos esquecer de adorar, dizer que Ele é santo, dizer que Ele está no controle das coisas da nossa vida. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode Deus. E venha em meu favor
favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Sim, Deus, no começo, quando tudo diz que não, a sua voz nos encoraja a prosseguir. Tu és a esperança, Deus do amanhã, Tu és. Pois quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, pois eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar, não. E venha em meu favor, Deus, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de Ele é que sustenta. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, sim, Tu és o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar e ser diante de mim não se abrir. Ele vai manifestar o seu poder. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
começo. E cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são, não. E não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar, ó Deus, eu vou lutar. Vou plantar, Deus, porque Tu estás conosco, Deus. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, Deus. A minha vida se reveste nos Deus, rompendo em fé. Com ousadia eu vou sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigado porque o Senhor Deus que nos sustenta, Deus que vai à nossa frente, lutando nossas batalhas, Deus. Seja louvado, exaltado em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa de fé? Você está sentindo que está faltando fé? Meus irmãos, nós não precisamos achar que isto aqui é um mistério espiritual para ter mais fé. Gente, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra. E está faltando fé. Suficiente talvez para atravessar um momento que você vive. Abra a Bíblia. Isto é bíblico. Abra a Bíblia. Não saia buscando por aí palavras mágicas, profecias profetadas. Não é isso. Não é isso. Videozinhos no YouTube e pregar. Abra a Bíblia e deixe Deus falar. É de lá que vem o adubo para a fé. Quem é o autor da nossa fé? É Ele. É Ele. Né? E se está faltando, talvez, o suficiente para descansarmos na fase, talvez no deserto que estamos vivendo,
eu preciso lembrar os irmãos que essas coisas acontecem. É uma outra perspectiva também que nós devemos ter constantemente, porque ainda estamos em um corpo corruptível, ainda vivemos em um mundo que temos o nosso adversário nos tentando, nós temos a nossa carnalidade, e nada disso deve ser desconsiderado em tempos de provas, de lutas, né? De dificuldades. Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Senhor, que provação é essa? Senhor, essas coisas acontecem. E quando nós temos a consciência da previsibilidade, isso nos faz bem. Eu posso ter a convicção de que essas provas, essas lutas, esse tempo, ele é bíblico e ele vem. Há tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de guerra, tempo de paz. Mas quando vem só o tempo difícil, né, ou quando vem os tempos difíceis, é o diabo. Será? Nós somos regidos pelo diabo? Sim ou não? Nós não somos regidos pelo diabo. Se ele tenta, se ele prova, isso não pertence a nós. Nós não tem que ficar, vamos tentar resolver. O nosso negócio é com o nosso Deus. É Ele quem está cuidando de nós. Ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, virá o tempo do topo. E hoje é vale, é bíblico. Está valendo. Se é vale, está valendo. Né? Também está valendo. Porque no deserto temos também as nossas doutrinas. Deus ensina no deserto. Aliás, se Deus tivesse uma faculdade, eu acho que seria, um doutorado seria no deserto. Porque as maiores lições, as lições mais profundas estão lá. Meus irmãos, acho que já estava pregando, né, gente? Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. E você pode escolher até duas pessoas aí e dedicar esse tempo de oração, tá? Oração em dupla ou em trio, para nós, então, compartilharmos os nossos motivos e aí orarmos. Vamos lá. Momento de oração. Amados, vamos dar continuidade cantando o hino 14 do cantor cristão Ao Deus de Abraão. Eterno e poderoso.
exaltação. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém. Senhor nosso, Senhor da igreja. Ani, eu mandei aí para o seu WhatsApp um esboço. Nós vamos trabalhar nessa noite. Hoje acredito que o pastor Flávio aqui já fez menção. Pastor Flávio, do falecimento do doutor Adalto. Adalto Lourenço, irmãos, foi um cientista cristão, evangélico, presbiteriano, faleceu no dia de hoje. Ele esteve aqui anos atrás, o doutor Adalto Lourenço, um dia de quinta, que ele deu uma palestra sobre ciência e fé. Um dia de quinta, na sexta-feira, nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, e ele esteve ali ministrando também uma outra palestra. Eu tive a oportunidade de, num congresso em São Paulo, ouvi-lo durante uns dias de semana, que ele palestrou junto com outros
e nos deixou nesse dia, não é? A irmã Olga, os que conhecem Olga, que é também doutora, é professora da universidade aqui, e conhecia muito ele, não é? Está muito sentida a Olga, quando eu mandei para ela, o pastor Flávio compartilhou conosco, né? E eu, chegando em casa, compartilhei com ela, sentiu muito, porque ele estava para falar agora em um congresso voltado, né, para essa área de ciência e fé. Então, vamos orar pela família. É uma perda grande para o Brasil. É um brasileiro que trabalhou na NASA, era um cientista, assim, muito crente, e uma bênção. Aqui, alguns irmãos, quero crer que ouviram palestras, ouviram vídeos do doutor Adalto Lourenço. E vamos orar também o Natan, que é filho da nossa ministra de música, a irmã Malu, que precisou hoje ir até a urgência, né, o Natanzinho. Então vamos orar por ele e pela mãe e pela avó. Né, porque quem é pai e avó sabe, né? Nossos filhos adoecem, a gente fica assim muito preocupado e se brincar a gente adoece com eles também. Né? Então vamos orar logo agora, né, antes dessa palavra. Senhor, nessa noite aqui estamos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, a oportunidade que temos. Numa noite de quinta-feira, podemos estar aqui. O clima, graças a Deus, mudou aqui. As chuvas vieram. Parece que o calor diminuiu, Senhor, e diminuiu. E isso nós só temos que agradecer. Nós rendemos toda a honra e toda a glória. Que isso não seja um impedimento, a mudança da temperatura, a chuva, para que os teus servos venham cultuar. Nunca. Porque é o Senhor quem manda sol, chuva, e nós somos gratos por tudo. Nós, ó Deus, agora colocamos em tuas mãos, família do doutor Adalto Lourenço, que partiu para estar com o Cristo que ele sempre serviu aqui, e aqui creu, um homem de ciência, com a inteligência diferencial, mas que cria plenamente na tua existência e na manifestação do teu poder. Colocamos também a vida de Natan e outros enfermos, Senhor, em tuas mãos. Oramos por eles, para que a graça do Senhor os fortaleça nesse momento de enfermidade. Oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, irmãos, a um texto da palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. E nós vamos trabalhar do versículo 1, irmãos, desse texto, até apenas o versículo 7, tá bom? Não dá para a gente dar um passo além, é muita coisa, muito profunda, e é melhor a gente ir, né, paulatinamente trabalhando com esse texto mais reduzido. Era propósito meu trazer todo o capítulo de Hebreus, olha aqui. Não é? Ia ser o resumo do resumo do resumo. Mas nós vamos ficar até o 7, tá bom? Hebreus 11, de 1 a 7. Então, abra sua Bíblia aí, e nós vamos então ler esse texto na palavra, não é? Para o novo crente se ajudar, Hebreus ele fica no Novo Testamento, tá bom? Só você abrir aí, no Novo Testamento, vá lá mais para o final, como eu fui agora aqui. Antes de Apocalipse, você encontra ele. Hebreus 11, de 1 a 7. Eu vou pedir que 7 irmãos, valorosos irmãos e irmãs, leiam. Ou você pode sentado, leia alto, né? Ou em pé, como você preferir. Cada um lendo um versículo. 7 irmãos aí, 7 pessoas, lendo cada um versículo. Podem ler. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, e a prova de fatos que não se veem. Porque por ela alcançaram testemunho. A fé é simplesmente considerada pela palavra de Deus. Todo que aquilo que não existe as coisas. A fé é a fé como
Amém, irmãos. Então, a mensagem dessa noite tem um título, ou tema, né? Título. É Fé para ter e fé para ser. Fé para ter e fé para ser. Não é? Existe, naturalmente, uma diferença em um aspecto e em outro. Não é? Mas antes da gente chegar aí, é bom nós nos atermos ao conceito de fé. Esse é um conceito de fé melhor que nós temos nas Escrituras. Porque os demais textos que temos sobre fé, eles trazem o relato de alguém exercitando fé ou não tendo fé. Então, aqui é um conceito de fé. Hebreus 11, embora nós não sabemos quem escreveu essa carta, e eu já vi nesse mundo de internet, não é, pastores, né, irmãos que têm uma habilidade de poderem fazer exposição, né, na rede, na internet, na rede mundial de computadores, assim, gente veementemente dizendo, não foi Paulo, né, foi o apóstolo Paulo, tal. Não temos como afirmar. Só que eu entendo também que foi o apóstolo Paulo. Mas é uma conjectura, não é? Porque quando temos o autor da carta dizendo, como o apóstolo Paulo tem, como nós temos a segurança de dizer que foi Pedro quem escreveu as cartas dele, não é? Então, falamos isso com propriedade. Mas nós não temos como. Mas alguém que fez essa carta, quem fez, não é? Conhecia muito bem os fundamentos do judaísmo. Porque a carta aos Hebreus, ela faz a transição, né, a ponte do judaísmo para a vinda de Cristo. O sacerdócio antigo para o sacerdócio novo, que é o sacerdócio de Cristo. E ninguém melhor do que Paulo, né, embora há outros entendimentos, talvez Apolo, né, e outros que fizeram, mas o escritor, ele dá um conceito de fé aqui. Ele coloca um conceito de fé nesse versículo primeiro. E ele diz que a fé é a certeza. Nas versões mais antigas diz que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Não é? Então, há uma junção, e aqui já pode se originar uma outra mensagem, não é? Uma outra palavra bíblica, de fé e esperança, porque elas se parecem. Não são a mesma virtude, não é? Teologal, como a gente chama, mas fé e esperança se parecem muito. São irmãs gêmeas. Uma, não é? Ela traz uma ponte à outra e vice-versa. Então, essa fé, essa certeza, essa convicção de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em outras palavras, a grosso modo, você, não é, crer que vai ter ou que vai chegar antes de ter e antes de chegar. Tá certo? É como se fosse, eu vi uma dessas, a gente chama, os estudiosos, aliás, chamam de o sentido do texto. O que é o sentido do texto aqui? Eles vão lá na língua que foi escrito e pegam esse sentido de fé. É como se fosse um documento que você tem, não é? Quem já me ouviu pregar sobre fé, creio que eu fiz menção disso. É um documento que você tem, como se fosse um imóvel, vamos dizer assim, não é? Que você tem a escritura antes de você possuir o documento. Então já é seu porque você tem a posse do documento. Você tem a escritura na sua mão, mesmo sem você ver. Vamos supor que seja lá na outra América. Você comprou um imóvel lá nos Estados Unidos ou na Europa, não é? E vai nos levar para estar lá na sua casa, né, na sua mansão. Isso é fé, viu? E aí, você não foi lá ainda. Alguém fez a transação, você viu, quem sabe, por vídeo, mas você não entrou, você não tomou posse, você não pisou os pés, mas já é seu. O documento já está em sua mão. Então, isso seria, a grosso modo, não é? Um exemplo do que o texto está querendo dizer aqui. Mas, irmãos, nós precisamos diferenciar de fé para ter e fé para ser. E que diferença que existe? Irmãos, a nossa fé,
quando a Bíblia fala de fé, não é só para uma fé para ter, para conquistar, para conseguir, como se fosse algo que eu tenho que fazer e eu tenho que ganhar, né? Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que orar sempre por motivos de oração e motivos assim. Tem motivos de oração que a gente faz e olha o outro. Não é que a gente não olhe quando a gente ora por nós mesmos ou pede oração por nós mesmos. É que nós precisamos entender que esse tipo aí, se formos relacionar a fé apenas para ter as coisas, para ter o imóvel, embora o imóvel é importante, embora ter a casa, para ter o carro, para ter isso, para ter aquilo, isso não vai significar fé na sua plenitude. Essa é uma fé e que a gente precisa ter muito cuidado, porque fé não é um cartão de crédito, tá certo? Então, esse aspecto de fé não é o que nos interessa, a fé para ter. Não. A fé é muito mais do que isso. Como é que eu posso reduzir, minimizar, né, a fé apenas para conquistar? E por isso muitos irmãos entram aqui em desespero. Porque muitas vezes se ora e não se tem e nem vai ter. Não chega a resposta e nem chegará. Porque Deus não brinca, às vezes, com a gente, de poder fazer com que ele seja, no entendimento de alguns, um gênio da lâmpada. Isso é ficção. Sei lá, nas histórias do desenho animado, para quem pôde assistir. Então, essa coisa que a gente está fazendo da fé, um trampolim para ter coisas, deixe isso para outros segmentos, infelizmente, do cristianismo. Aqui eu não quero entrar no mérito se esses segmentos são cristãos, se eles são evangélicos ou não. Darão conta a Deus. E nós precisamos analisar muito bem e dizermos, nós não vamos caminhar nesse caminho aí. Não nos pertence, não é nosso, não é bíblico. Nós precisamos entender a fé para ser. Que é uma fé que pode sim pedir, claro. Ela vai e ela faz uso da fé para conquistar, para ter, para vencer. Mas note a amplitude, a visão de uma fé para ser. É uma fé muito mais daquilo que eu quero, mas daquilo que eu preciso ser. Esse é o grande desafio, irmãos. Então, dita essas palavras iniciais, nós vamos perceber, então, que existem aqui, nesse texto, não é? Porque o versículo, inclusive versículo 2, diz que, pela fé, alguns alcançaram o testemunho de suas vidas. E nós vamos trazer aqui 3 personagens bíblicos que alcançaram um bom testemunho numa vida de fé. O primeiro deles é o que diz no versículo 4. Note os irmãos aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel. Nós sabemos, irmãos, do fratricídio, uma tragédia no início da humanidade, quando um irmão se voltou para outro e matou. Caim matou Abel, não é? Eu imagino para aquela mulher primeira, chamada Eva, acontecer aquela tragédia, e depois, mesmo que veio 7, mas os que perderam aqui filhos sabem que não tem como um filho substituir outro. Substitui? Não substitui, não é? É dado uma aquisição de um outro. Mas aquele que se foi, aquela que se foi, não tem como aquele que veio substituir. Então, dentro desse aspecto da vida de Abel, o que antecede, irmãos, é muito importante para nós termos a dimensão do que é uma vida que ela vive a fé. É uma vida que tem fé em si mesmo, não é? Exerce fé, é uma fé para ser. E Abel de fato foi, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Irmãos, não é o aspecto, eu digo, reitero,
de que Abel fosse melhor do que Caim. A questão não é quem é o maior. Deixa isso aí para a discussão dos discípulos lá que foram repreendidos por Jesus, quem era o maior. Né? E quando Jesus percebeu, disse, olha, o maior vai ser o servo de todos. Colocou logo eles no lugar que precisavam. Porque essa história de quem é o maior, quem pode mais, quem tem fé maior, a oração mais poderosa, o homem mais ungido, a mulher mais ungida, consagrada. Irmãos, deixemos disso. Não pertence a nós esse tipo de disputa. Mas nós sabemos qual foi o diferencial de Abel e Caim. A questão mesmo, dois pontos que a Bíblia deixa claro. Porque até hoje tem gente que pergunta, pastor, e por que Deus rejeitou mesmo Caim? E rejeitou a oferta dele? E por que Abel foi aceito e a oferta dele aceita? Irmãos, primeiramente o ser. A natureza de Caim, se nós vamos ver o texto, o relato do livro de Gênesis, vamos ver que Caim não era flor que se cheire, não. O sujeito, depois que matou o seu irmão, ele ainda ficou com o pescocinho duro dele, com a cerviz dura. E o próprio Deus disse, olha, se você está dessa forma aí, o mal que está na sua frente você vai realizar. E chamou a atenção antes. E ele fez, né, o homicídio, que a gente chama de fratricídio, que é a morte de irmãos, né? A morte de irmãos, a gente precisa ter muito cuidado aí para não estar saindo matando os irmãos, viu? Porque não se mata só com pedrada, não. Se mata com fala, entendeu? Se mata com outras coisas, com difamações, às vezes. Se mata com a língua, que a gente fala algumas coisas, que a gente precisa pedir a Deus para controlar. E a gente mata o outro. Cuidado, irmãos. Mas nós percebemos uma natureza difícil em Caim. Assim como foi a de Absalão. Eu sei, falei aos homens aqui sobre Davi. Um rei excelente, mas um pai péssimo. Um pai ausente. Um pai que não confrontou seu filho em amor. Não é? Um pai que deixou muito a desejar nessa área da família. Foi um desastre. Não é? O Davi, o homem segundo o coração de Deus, com arrependimento, com choro, mas sofreu muito. Então, Caim tinha uma dureza de coração. E também a oferta, por isso que a Bíblia cita a oferta. Ele trouxe dos produtos da terra, como ele era lavrador, trouxe. Mas qual foi o diferencial de Abel? Abel trouxe das primícias, trouxe do que era melhor. E Deus sempre fez e faz diferença disso. Porque Deus não trabalha com resto, com sobra. Não. Nós precisamos dar o melhor que nós temos e o melhor que nós somos. Não é? Então, esse é o grande diferencial e foi um homem de fé. Por isso que no versículo 4 começa, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. E obteve testemunho de ser justo. Justo, um homem que era justo, considerado justo. Nós hoje precisamos ver a teologia paulina e quando lemos que nós somos justos, lembremos nós que nós somos justos não por nós mesmos. Nós somos justificados. Em quem? Em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo Jesus em nós. Então nós somos justificados, mas a nossa natureza, a natureza humana em si mesma, não tem nada de justo não. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. É trapo que não prestava para nada. E nós percebemos então aqui que ele teve a aprovação de Deus, deu um bom testemunho quanto às suas ofertas, quanto à sua vida, por meio da fé e mesmo depois de morto. Ele ainda fala, ele ainda continua pregando, tanto é que nós estamos pregando aqui sobre o que ele foi e o que ele fez, séculos, milênios depois. Então, foi feito isso, ele foi pela fé. Então, é uma fé para ser. É a fé para dar um bom testemunho, é a fé para dar as primícias a Deus, não que Deus precise, mas porque é da minha natureza de adorador, dar as primícias, entregar as primícias, aquilo que eu tenho de melhor, e pela fé, então, eu posso ser alguém que posso deixar um legado, que não é o legado. Eu sei que nós que somos pais, não é?
Queremos deixar algum legado material, pelo menos um teto para os nossos filhos, né? Queremos, e não há erro algum em relação a isso, ao contrário. Devemos nos empenhar não é? Mas o maior legado que podemos deixar, não apenas para a nossa família, mas para a igreja, para as novas gerações, para a sociedade, é alguém dizer assim, olha, de fato foi um homem de Deus, não é? Foi uma mulher de Deus, deixou um legado, jamais vamos esquecer. Alguém já disse, irmãos, por isso que a Bíblia fala da até terceira e quarta geração. E até a quarta geração você pode ser lembrado. Depois da quarta geração, se não houver a lembrança, os aspectos voltados para que lembrem quem você era, seja contada a história, não é? Falada ou escrita, você será esquecido. Por isso que os norte-americanos, pelo menos pelo que conhecemos, não é? Pelo menos alguns em alguma região dos Estados Unidos, têm os álbuns chamados álbuns de família. E ali tem o bisavô, o tataravô, o tetravô, não é? E para que alguém saiba que ali foi e não fique esquecido diante da história. Então é um legado de fé que nós precisamos deixar para os outros, para a geração que virá, não é? É uma pergunta até que se faz. O que é que você pensa que falarão de você depois da sua morte? Já pensou sobre isso? O que é que vão falar de pastor Paulo Sérgio depois que eu for embora? O que é que vão falar do pastor Cláudio, do diácono Beto? O que é que vão falar de Antonieta, do pastor Martins? O que é que vão falar da gente? Não é? É um legado que fica. Mas há um segundo personagem aqui, não é? E se Abel foi o sacrifício da fé, não é? Esse sacrifício da fé, Enoque é o andar da fé. E o versículo 5 tem, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado, trasladado, né? Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, Enoque é o andar da fé, assim como Abel foi o sacrifício da fé, Enoque é o andar da fé, andou com Deus. Essa é uma expressão, irmãos, muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Por quê? Porque o andar com Deus não é questão de caminhar com Deus. É viver em comunhão com Deus. Uma vida que anda com Deus e Deus anda com ela, não é? Isso significa comunhão com Deus. É uma comunhão. E o que é comunhão? É a ideia daquilo que Deus é, Ele reparte conosco, e pela misericórdia, aquilo que eu sou, eu tenho dele, e Ele pega e traz também para Ele, e é uma mistura, é uma comunhão, se torna como se fosse, olha que coisa surpreendente, amigos. Por isso que Jesus disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, companheiros, ou seja, aquele que parte e reparte e comunga, não é? Do mesmo pão. Então, Enoque andou com Deus. Sabemos pouco dele, irmãos. Mas aqui o texto diz que ele foi levado a fim de não passar pela morte. Eu tinha inclusive um colega de seminário que ele defendia a tese. É uma conjectura, né? É uma tese dele que não tem, assim, a gente não tem isso na Bíblia, mas no ambiente de seminário, né, pastor Martins, existe espaço para tudo. Fica só se policiando para não surgir heresia, né? Porque é possível também que saia ali algumas, mas a gente tem que estar alerta quanto a isso, né? Porque senão ela vai para o púlpito e é uma tragédia. Quando ela chega no púlpito, quando ela chega na EBD, aí precisa mesmo ser combatido, orientado. Mas ele dizia abertamente, ele disse, olha, vamos supor que não tivesse o pecado. Já começou com supor, né? Não tivesse o homem pecado. Mas eles podiam reproduzir. Onde é que ia caber tanta gente? Até hoje, irmãos, até hoje, não se conseguiu provar vida além do planeta Terra. Não é? A gente investindo bilhões de dólares, quem sabe até bilhões para procurar vida em outro planeta,
E quem sabe fazer viagens para lá mesmo com o intuito de, na ideia de que quando ficar insuportável daqui viver, se mudar para lá, não é? Mas nós sabemos que até hoje não foi comprovado vida além do planeta Terra. Sabemos que tem gente que defende, não é? E diz, mas como Deus ia fazer um universo enorme como é o universo? O planeta Terra é só um planeta, diante de toda a dimensão que nós temos do universo. Como é que Deus ia escolher só o planeta Terra para colocar o ser humano? Mas assim tem sido, irmãos. Assim tem sido. E aquele colega meu lá, ele dizia, pense não tendo morte, tendo reprodução em grande escala, porque não era brincadeira. Aqui nós temos Adão e Eva tendo 2, mas teve alguns que tiveram 13, não é? 13, era 12, eram 10, eram muitos filhos. Então imagina esse mundo aqui superlotado sem ter morte. Aí ele disse, poderia ser como Enoque, ser transladado. Quando a terra não coubesse mais, levaria para o céu. Irmãos, eu estou falando isso aqui, mas em nome de Jesus, olha, pega aí. Não tem amparo bíblico nisso nenhum. Era uma conjectura dele lá. Mas o que é fato bíblico aqui? É que Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Não é? É como se ele dissesse, ô Enoque, você está andando tanto comigo, a sua comunhão está tão grande. Vamos fazer o seguinte, venha para cá logo. Né? Venha para cá logo. Você não vai provar a morte, não. Né? Não vai passar pela morte. Irmãos, você gostaria de não passar pela morte? Não passar pela morte, porque alguns irmãos até perguntam, ô pastor, e se for cremado o corpo, como é que fica no dia da ressurreição? Como é que fica? Eu digo, irmão, cremado, sendo sepultado na terra ou em qualquer outro canto, nós receberemos um corpo glorificado. Então quer dizer que não é pecado, não, porque não, a questão é ter dinheiro para cremar, porque a cremação é cara, não é? Mas não tem problema nenhum, a questão não é essa. Então, os irmãos imaginem alguém não passando pela morte, não é? Porque a aflição nossa, muitas vezes, é que nós possamos dar, e isso não vejo problema algum. O sepultamento a gente ouve falar digno, né? Sepultamento digno aos nossos familiares. Mas, queridos, Enoque, ele teve essa marca de alguém que andou tanto com Deus e não foi achado. Então, se não foi achado, é porque eles saíram procurando Enoque, Enoque, onde tu estás? Não é? E não iam encontrar nunca. Assim como Deus escondeu. Porque se alguém tem dúvida que Moisés morreu, a Bíblia diz. E Moisés morreu, agora não se encontrou o quê? O lugar que ele foi sepultado. Aí as pessoas perguntam, e por quê não se encontrou? Porque Deus assim o quis, porque assim como Moisés em algum momento correu o risco de ser apedrejado na falta de água em Massá e Meribá, ele era praticamente quase que endeusado pelo povo de Israel. Porque era um homem que quando tinha um encontro com Deus, ele saía dali com o rosto brilhando. Imaginem, alguém com o rosto pegando fogo, descendo de um monte. Então os israelitas, quando viam aquela cena, disseram, o que é isso que esse homem tem? Porque é que quando ele sobe lá para falar com Yahvé, ele desce com esse rosto brilhando. Então, irmãos, de fato, Deus o tomou, Enoque, para si, Deus o havia levado, e antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Ele havia andado com Deus. E agradar a Deus, irmãos, é algo que os salmistas, inclusive, eles dão ênfase lá. Agrada-te do Senhor, não é? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, irmãos, agradar a Deus é cumprir a vontade de Deus. É estar alinhado com Deus. É porque a gente hoje, com os recursos que a gente tem, não é? O celular, que tem rádio, tem TV, tem um bocado de coisa nele. Mas lembram os mais antigos daquele rádio que tinha aquele botãozinho para fazer a sintonia? Se tivesse fora de sintonia,
da rádio, o que acontecia? Só barulho. A gente não entendia direito, um chiado horrível, não é? Então, porque estava fora de sintonia. Quando a gente está em agradar a Deus, alinhado com Deus, andando com Deus, nós estamos em sintonia e não fazemos barulho. Não fazemos. A nossa vida é uma verdadeira sinfonia para a glória de Deus, não é? O som sai limpo e edifica vidas, traz saúde para a vida da igreja, para a família, não é? Então, irmãos, nós temos esse segundo personagem aí, Enoque, e ele andou com Deus e foi um andar de fé, e ele foi, de fato, por isso que ele teve uma fé para si, e não uma fé para ter. E terceiro e último personagem, não é? É o Noé, o trabalho da fé. O primeiro foi o sacrifício da fé, não é? O segundo, o andar de fé, e o terceiro, o trabalho da fé. Versículo 7 e último, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído, a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, olha, instruído de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, a vida de Noé, e quem assistiu o filme, eu não assisti. Eu não sei se está lá, porque às vezes os filmes eles colocam lá para como colocar na tela, não é? Para ficar mais agradável a quem vê e tudo, e tem algumas coisas que a Bíblia não tem. Tá certo? Então é bom ir para o original é a Bíblia, tá bom? Então, mas foi um homem de fé, porque ele recebeu instrução, ele foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, como o texto diz. Olha, Noé constrói uma arca, porque vem chuva aí. Essa chuva não vai ser uma chuvinha como caiu em Aracaju no dia de hoje. Vai ser uma chuva que vai inundar toda a terra. Inclusive é uma distinção, né, que se faz, ou uma interrogação, se o dilúvio foi em todo o planeta ou se foi só naquele local. Isso aí deixa para EBD, tá bom? Vamos ganhar tempo aqui. Mas as pessoas perguntam, né? Pastor, o dilúvio foi em todo o planeta? O dilúvio foi apenas naquele local? Vá pensando sobre isso aí. Se quiser conversar depois, a gente conversa um pouco sobre isso. O fato é que veio o dilúvio. Mas antes do dilúvio, esse homem construiu essa arca onde? No seco, irmãos. Construiu no seco. Você e eu nos coloquemos no lugar de Enoque. Enoque já ficou lá. No lugar de Noé. As pessoas passando e dizendo, endoidou, enlouqueceu, está fazendo um barco para quê? Está fazendo esse barco para quê? No seco. E eu até penso, a Bíblia não entra em detalhes, que eu acho que fez um calor, como fez em Aracaju esses dias, sozinho queimando a pele daqueles lá, da Palestina, não é? E eles dizendo, endoidou mesmo. Porque, irmãos, quando a gente obedece ao Senhor e procura cumprir o trabalho de fé, como Enoque fez, é divinamente instruído, às vezes para outros a gente passa por um doido. Quem é que não já ouviu aqui, não nasceu numa família evangélica, não é? E veio para Cristo, foi alcançado, puxado por Ele, e algumas coisas as pessoas da sua família dizem, e eu agora endoidou, enlouqueceu, não é? Até porque se divulgava assim, que crente aí fica doido, né? Uma coisa que os padres, né, a religião católica, através dos padres, não catolicismo em si, mas através dos padres, se criou essa loucura aí, né, de chamar, não, endoidou. Não é? Quem lesse a Bíblia, isso até no interior há pouco tempo, e quem sabe em algum local do Brasil hoje se tem, esse entendimento de quem lê a Bíblia endoida. Enlouquece, por isso que não era dado acesso ao texto. Mas, irmãos, não foi fácil para esse homem, não. E a família esteve ao lado dele. Será que a mulher falou alguma coisa? E nós não sabemos o nome dela. Chegou e disse, homem, você enlouqueceu, o que é isso? Não, pelo menos o texto não diz. Porque a família entrou na arca. Entrou, os 3 filhos com as 3 esposas,
Aquelas pessoas entraram ali, não é? E o texto diz que ele construiu uma arca para a salvação de sua família. Foi só da família dele? Não. A arca, ela foi construída para aquele que pudesse entrar ali. A porta estava aberta. Os animais instruídos, não é? Ou mandados por Deus, chegaram ali a seus pares. Agora, outros não entraram. Por quê? Porque não tiveram fé naquilo que o Noé, ele não apenas construiu a arca, mas só se, mesmo que ele não falasse nada, ali ele já estava dizendo e pregando. Mas ele foi pregoeiro, a Bíblia diz, pregoeiro da verdade, ou seja, ele disse abertamente. Ele disse, olha, nosso Senhor, Yahvé, vai mandar chuva aqui. Mas ninguém acreditou, só a família dele entrou, e a porta foi fechada pelo lado de fora, não é? O texto diz, lá em Gênesis, e talvez se fosse fechado pelo lado de dentro, pelo o coração humano nosso, ele pensasse, ou a esposa dele disse, homem, vamos abrir essa porta aí e deixar que pelo menos as crianças entrem. Não é? Note que muitas vezes uma ação sua, ela atinge a sua família. Atinge a sua... Ou você nunca pensou de que crianças morreram ali? E se a gente diz, puxa, foram inocentes. Inocentes também ou foram aquelas crianças que, diante de um aborto, foi se arrancada a vida dela. E é impressionante, irmãos, essa questão. Eu vou fazer uma digressão, mas eu volto, tá certo? Eu volto. Mas deixa eu ir um pouco mais além aí. Hoje, tem animais, irmãos, que você não pode de jeito nenhum se matar. Não pode. Você pega uma pena, chega, dói no seu bolso. E você pode até ser preso por causa disso. Eu estava lendo que recentemente, olha, pastores, olha que coisa. Na Europa, em determinado país, diz que os crustáceos, né? Já tem gente dizendo que eles sentem dores quando são mortos. Então já existem leis que estão protegendo, porque na medida que um siri, por exemplo, ele é colocado na panela, ele sente dores ali antes da morte. Então vamos preservar e vamos criar leis que possam preservar esses tipos de animais. Agora, com o aborto se pode matar, assassinato pode se fazer. Voltando, irmãos, nós percebemos que ali só entrou a família mesmo de fato de Noé. E assim ele condenou. Foi ele que condenou? Não. As próprias pessoas que se autocondenaram. Por isso que quando alguém chega para você, você pode dizer abertamente, e diz assim, mas é porque Deus mandou para o inferno. Por isso, com todo respeito, quem pensa que Deus escolheu alguns e deixou outros condenados ao inferno, eu particularmente, irmãos, posso respeitar, mas não entendemos assim de jeito nenhum. Porque Deus, poder Ele tem para fazer, mas Ele não condena. Quem condena são as próprias pessoas. As próprias pessoas que se autocondenam. E assim Ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem do quê? Da fé. É um trabalho de fé. É um trabalho de fé. Um homem que viveu a fé. Então, irmãos, aqui nós damos uma pausa, uma vírgula, a música vai continuar, tá certo? Não quero dizer que eu vou pregar quinta-feira, tá bom? Mas em outra oportunidade que eu vou pregar na quinta-feira, nós vamos dar continuidade à fé para ter e fé para ser. Amém? Graças a Deus, não é? Dever de casa para hoje, ou quem sabe até para amanhã, mas se puder, faça hoje, não é? Leia o restante do capítulo 11, você não vai perder nada, ao contrário, não é? É palavra de Deus, você vai ganhar, tá bom? E todo o restante do capítulo 11. Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos entoar um hino, onde dedicaremos dízimos e ofertas. Mas oremos, Senhor, nessa noite, aqui estamos após essa palavra, e cremos, ó Deus, que a palavra ela não volta vazia, sim, porque assim diz a tua palavra, assim diz ela mesma. Portanto, ó Deus, que a fé para ser, ela esteja em nossos corações, em nossas vidas, Senhor.
Nós, ó Deus, servimos a Jesus Cristo, nosso Senhor, não porque temos, mas porque Ele é maravilhoso para nós. Ó Senhor, dá-nos a graça de irmos além dessa visão pequena, míope, equivocada, de que nós precisamos ter fé apenas para ter as coisas, mas que nós, ó Deus, possamos ter fé para sermos mais crentes, sermos mais zelosos, sermos melhores pais e mães, sermos, ó Deus, mais dedicados à Tua obra, enfim, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela nos incomode, que quando a palavra nos incomoda, sempre ela traz saúde. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar entoando um hino, que vai ser dito aqui, e nós vamos então dedicar dízimos e ofertas para a manutenção desta obra. Vamos cantar o hino 366, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados, Senhor. Seu juramento é muito leal, abrigado-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que maravilha, não é, irmãos? Fé firmada no Senhor é fé para si. É uma fé para si. Meus queridos, alguns avisos aqui, antes de nós irmos a segundo momento, que é o momento que você está conclamado a participar. Todas as quintas nós temos. Então, hoje é quinta-feira, amanhã temos a oficina da terceira idade, não é? E também o ensaio, né? Na Mira é dia de sexta, dia de quarta, né? Eu confundo sempre de sexta com quarta, mas amanhã a terceira idade, Diácono Juscelia está aqui, né? A partir das 14, 15 horas, 14h30. Então, o grupo que vem aqui, e toda sexta estão aqui com as oficinas. E no sábado, irmãos, nós vamos ter aqui, aliás, amanhã, os que puderem, amanhã à noite, dia 19, na Igreja Batista em Orlando Dantas, o pastor Nelson Bombilca, que esteve aqui conosco ano passado, ano atrasado, ele vai estar dando uma palavra sobre desafios contemporâneos da adoração na igreja.
19h30 lá na Ibodantas. É gratuito o encontro, então você pode ir lá, não é? Amanhã à noite. Eu quero estar lá, quero aproveitar não apenas a palestra, mas rever também o pastor Nelson Bombilca. E no sábado, irmãos, nós vamos ter aqui às 16 horas a MCM, e a gente deu um cognome, vamos dizer assim, é um encontro Mulheres MV, Mulheres Valorosas, não é? Mas o trabalho é juntar, não é? O intuito é juntarmos o elemento feminino, não apenas mulheres casadas, mas solteiras, moças, não é? Enfim, poderem participar aqui, tá bom? Não é porque eu serei o preletor, e o privilégio, viu, pastor? Não fiquem ciumados, não. Mas eu terei a oportunidade de ser o primeiro depois de 3 mulheres falando, não é? Então, amanhã não, sábado, nós vamos trabalhar sobre nossas escolhas. Nossas escolhas. Então, é um tema que a gente já tem se debruçado e nós estamos burilando aí, mexendo, buscando na palavra coisas boas para a gente trazer aqui, coisas bíblicas, não é? Para que a gente compartilhe com as mulheres no sábado. E a juventude, às 17 horas, porque esse encontro das mulheres 16, 17 horas, a juventude vai estar também aqui, não é, na igreja, cultuando. No domingo, irmãos, nós vamos ter uma devocional antes da assembleia, não é? Mas haverá uma assembleia onde nós apreciaremos uma agenda que informaremos aos irmãos, mas dentre elas a apreciação de nomes para um período probatório ao Ministério Diaconal, tá certo? Período probatório. Nós vamos ter outras decisões, não é, na Assembleia, então os irmãos venham, tá bom? No domingo pela manhã. A sua pergunta, haverá EBD? Pode ser e pode não ter. Vai depender da Assembleia. Porque chegando 10h30 eu vou sondar a Assembleia se ela deseja continuar para vencer a agenda. Então quem vai decidir é vocês mesmos, tá certo? Que estarão aqui presentes. E no dia e à noite, pela graça de Deus, estaremos aqui cultuando. Tá bom, irmãos? Então, são esses alguns comunicados. Nós, irmãos, queremos aqui convidá-los, após a bênção, em vez de você sair, como eu digo, por aquela porta, a não ser que não tenha jeito mesmo, né? Se você quiser ir, mas vai por aquela ali, não é? Tá certo? Por aquela porta ali. Sai por lá, para que a gente possa ir até a quadra e termos o nosso momento koinonia. Eu sei que comunhão é mais do que uma degustação. Não é uma degustação. A degustação é só apenas para provocar, né? Que a gente converse um pouco, a gente tenha um momento lá de interação com nossos irmãos. Tá bom, irmãos? Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Não se deve agradecer a crente porque veio para culto, né? Eu vi sempre isso aí, mas nós devemos agradecer a Deus, olha, porque estivemos cultuando, não é? E que bom estarmos aqui. Então, com a bênção, vamos estar encerrando. Que Deus nos conceda um restante de final de semana sobre a graça dele. E que o amor de Deus, o Pai, e a graça de Jesus, o nosso Senhor, o Filho, e a doce comunhão e o poder do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre aqui reunidos. Amém.